A gente tem um histórico do acampamento pela feira, né? Então ele foi criado, o primeiro acampamento foi em 2015, então a gente agregou desde o primeiro acampamento numa ideia de a juventude ser a semente, essa semente crioula para o futuro, né? Porque a gente vê que tem muitos guardiões de semente, não só em Canguçu, mas no estado do Rio Grande do Sul, já um pouquinho a idade avançada, digamos assim, e poucos jovens. Então a ideia de agregar não só o jovem rural, mas também o jovem urbano, é nesse sentido da continuidade dessa semente que perpetua por gerações, né? Então o acampamento ele nasce nessa proposta de agregar estudantes, agricultores e não agricultores, né, jovens urbanos, e a organização ela se dá nessa forma a partir das entidades que compõem a coordenação da Feira de Sementes. A EFA, na verdade, ela nasce, né, dentro dessa discussão, assim, né, ela nasce a partir dessa demanda, né, do Fórum da Agricultura Familiar, que é não ter jovens à frente das cooperativas, das associações, e a questão é o porquê de não ter jovens, né? Então, o fundo disso é que na família, uma das questões é que na família o jovem é tido sempre como um ajudante, né? A escola, ela educa para o urbano, né, para esse jovem vir no urbano. Então a escola ela vai estar sempre apresentando, né, então o mesmo livro didático que é utilizado na cidade é utilizado no rural. Então vai estar trabalhando em São Paulo, vai estar trabalhando na capital, no mínimo a capital, no máximo a capital aqui de Porto Alegre, e sempre nessa perspectiva que o progresso, o desenvolvimento, o bom êxito desse aluno, desse estudante seria a cidade. Então vai construindo essa ideia de que o rural é atrasado, de que o rural não oferece nada, né? A não ser ficar trabalhando para os pais. Então a garantia desse um salário, menos de um salário muitas vezes, é o que traz, né, esse jovem para a cidade. Então principalmente a questão para nós está na educação, mas também está nessa questão da família, né, de que o jovem ele é concebido como uma mão de obra, né, por grande parte das famílias, né? Então ele tem que estar pedindo R$10 para ir no baile, R$50 para comprar o tênis, então ele não tem o troco dele, né? Então isso também é uma das motivações que a gente percebe com a nossa juventude aqui na EFA, que essa também é uma das questões que levam esse jovem a trabalhar de agregado e muitas vezes do agregado vir para a cidade, né? A vila onde meus pais residem, ela é composta pelo êxodo rural. Praticamente todas as pessoas que moram naquela vila, na periferia de Encruzilhada, na Vila Campos Verdes, inclusive o nome é isso, porque era um campo verde que foi sendo habitado por essas pessoas que na década de 90 vão para o urbano, são essas pessoas que vão encher os ônibus da Tanagro 4 horas da manhã e que vão ir cortar mato, né? E que achavam que o trabalho era muito bom, porque tinha um salário e uma cesta básica, né? E aí, com o tempo, a máquina vem substituindo essas pessoas e que não tem outra saída, né? Mas naquele período não era uma questão. Naquele meu contexto ali não era uma questão que estaria detonando o ambiente, que estaria detonando a história dessas pessoas, que estavam em risco saberes, soberania alimentar, enfim, não tinha essa discussão, né? O que era vendido pelo sindicato rural lá e por outras empresas, pela própria prefeitura, era de que era a saída para essa encruzilhada que era atrasada, que nunca tinha ido para frente, que não, né? Então tem uma sede da Tramontina lá também, né? Então tinha toda uma ligação para justificar que aquilo ali era a saída, né? Que a gente vai compreender esse processo depois quando está aqui na universidade, né? De que o discurso não era nada da prática, assim, né? Eu me considero não uma jovem, né? Mas alguém que tem esse vínculo com o campo, né? E a mensagem é de que é possível sim a gente pensar o rural com qualidade de vida, com acesso à internet que tanto se demanda hoje, por exemplo, né? Com um alimento limpo, né? De que é sim possível se produzir e comercializar, né, a partir da agroecologia, né? De que tem os meios para isso. A gente tem então propostas como a EFA, como as Casas Famílias Rurais, como outras escolas do próprio movimento, como dentro da universidade tu tem núcleos para isso, mas tu também, se não é por esse caminho de vir buscar o conhecimento para trocar com esse saber que está lá na comunidade, também é possível, né, a gente ter hoje um jovem no rural com qualidade de vida e fazendo o que gosta e nesse diálogo e nessa harmonia com a natureza, né, de que ainda isso não é utopia, né, de que isso é resistência.